ali fora e Deus falar para você: olha, eu não aceitei o seu culto hoje. Eu não aceitei o seu louvor hoje. Eu não aceitei a sua oração hoje. O nosso serviço pode ser aceito pelo Senhor ou não aceito pelo Senhor. E desde o início foi assim. Nós temos lá, né, Abel e Caim. O culto de um foi aceito, do outro não foi aceito. De Abel foi aceito, de Caim não foi aceito. Nos tempos de Jesus foi assim. Jesus está aqui junto, né, com o fariseu Simão, e fala para ele: olha, Simão, está observando aqui? Eu aceitei tudo que essa mulher me fez. Aceitei tão somente o seu convite para vir na sua casa. Mas até agora, você não me recebeu. Você não me reconheceu. Para você, eu estou dentro da sua casa como um convidado tão somente. Não como o Cristo. Não como o Senhor. Não como o Filho de Deus. Tão somente como uma pessoa qualquer. E por que nós entendemos isso? Pela forma e pelo comportamento dele. E como é que isso acontece no nosso dia a dia também? Pela forma e pelo nosso comportamento diante do Senhor, o nosso Deus. Hoje continua assim. Deus pode aceitar ou não o seu culto. Você já imaginou isso? Mas é tão gostoso quando Deus aceita o nosso culto, e nós sabemos isso. Quando Deus aceita o nosso culto, nós sabemos que a palavra do Senhor às vezes que o Espírito Santo de Deus, né, confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Né? E o texto, amados irmãos, nos apresenta aqui essas duas pessoas, né, que queriam servir ao Senhor. As duas queriam servir ao Senhor, né? O fariseu aqui, né, doutor da lei, Simão, né, ele convidou Jesus para ir à sua casa. Ele convidou Jesus para ir para a sua casa, né? Olha só, convidar Jesus para estar na sua casa não quer dizer que você o adora. Bem como você vir na igreja não quer dizer que você adorou ao Senhor porque você veio na igreja. Simão, na sua posição de doutor da lei, chamou Jesus e recebeu Jesus e queria conversar com Jesus como um doutor da lei. Queria fazer algumas perguntas para Jesus e talvez até questionar algo que ele gostaria de questionar com Jesus. Mas ele não queria adorar a Jesus. Ele tinha conhecimento, muito conhecimento a respeito de Jesus. Naquele tempo, convidar alguém para ir na casa, como hoje também, né? Você convida a pessoa para ir na sua casa quem você ama e bota na sua mesa quem você quer bem. Então, quando Simão convidou, até deu essa impressão, né, de que ele tinha muita consideração por Jesus e que ele queria Jesus lá dentro da sua casa. Mas ele não queria Jesus como aquele que é o Senhor, para adorar, para reverenciar, para cultuar. Ele queria Jesus tão somente por causa do conhecimento que ele tinha de Jesus e para testar também o seu conhecimento para com Jesus. Mas de repente surge nesse texto aqui um personagem, né? Uma mulher sem nome, sem identificação de quem ela é. A única coisa que nós sabemos é que era uma pecadora, que assim o Evangelho, né, diz quem ela era. Pode ser a mulher, né, que Jesus curou. E agora ela aparece aqui para adorar ao Senhor nosso Deus, né? Mas nós não sabemos quem é essa mulher. O que nós sabemos é que ela é uma pecadora. E como ela estava lá sozinha, certamente essa mulher não tinha casa. Não era como Simão, que tinha suas riquezas, que tinha sua casa. Ela nem casa ela tinha. Nem lugar para receber Jesus ela tinha. Nem sequer podia convidar Jesus para ir, porque ela não tinha lugar para acolher Jesus. Do nosso ponto de vista aqui, né, se nós olharmos para o texto, nós vamos dizer aqui que Simão tinha tudo
preparar ali um momento, né, para Jesus adentrar a sua casa, e ele fazer uma celebração, né, maravilhosa, que todos iam ver e dizer: meu Deus do céu, como Simão adora o Senhor, como Simão ama Jesus, como Simão quer bem Jesus, como Simão realmente tem esse temor, tem esse amor por Jesus. Olha que maravilha que é Simão servindo ao Senhor. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ele tinha tudo, né? Ele tinha casa, ele tinha cadeira para Jesus sentar, ele tinha mesa, ele tinha comida, ele tinha água para lavar os pés de Jesus, ele tinha toalha, né, para enxugar os pés de Jesus. Certamente ele tinha azeite na sua casa para ungir Jesus. Ele tinha tudo. Mas não basta você ter tudo que pode ser usado para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus, se você não tiver amor. Se você não tiver amor no seu coração, e se você não tiver temor na sua vida pelo Senhor, não vai sair adoração de jeito nenhum. Pode espremer do jeito que você quiser, que não vai sair nada que agrade, que exalte, que louve e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Porque isso não é coisa que a gente faz porque a gente quer. Isso a gente faz com a disponibilidade do nosso coração, muito temor e muito amor e muito desejo de servir ao Senhor, de reconhecer quem é esse Deus, de saber quem é esse Deus e o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Aquela mulher, ela sabia muito bem por que ela estava fazendo aquilo. No relato aqui, amados irmãos, o exemplo de servir a Cristo não é daquele que conhecia a palavra, que diz: ó, eu sei quem é esse Jesus aí, eu sei quem é o Deus que enviou esse Cristo aí. Simão sabia de tudo. Mas no relato aqui, o exemplo de serviço a Cristo, amados irmãos, vem de uma mulher pecadora, de alguém que não tem nada, mas que entrega tudo o que ela tem ao Senhor, o nosso Deus, que se lança aos pés do Senhor nosso Deus, um sinal de humilhação, de humildade, de louvor, de adoração ao Senhor. Por que será que ela serviu melhor ao Senhor do que Simão? Aí Jesus conta aqui nessa parábola, né? E eu quero compartilhar com você em 3 pontos. Anota aí o primeiro. Essa mulher adorou ao Senhor nosso Deus porque ela reconheceu que era pecadora. E sendo ela uma mulher pecadora, e sendo alcançada pelo Senhor, ela tinha um coração muito agradecido a Deus. Um coração muito, 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 muito agradecido a Deus. Ela reconhecia a sua posição diante de Cristo Jesus. Ela talvez não era como eu, como você, que adentramos aqui todo bonitinho, vestidinho, com aquela roupa de ver Deus, né? Que você coloca todo mundo aqui na igreja, e chegou aqui, sentou e falou assim: bom, agora eu vou cultuar. Não, aquela mulher chegou lá na presença de Cristo Jesus, sabendo, com um coração grato, né? Sabendo que ela não estava servindo pelo direito de servir, porque ela não tinha direito. Ela chegou para servir por temor e por amor a Deus, por aquilo que Deus tinha feito pela sua vida. Afinal de contas, aquela mulher havia sido perdoada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela deveria estar morta, deveria ter sido apedrejada, mas de repente o Senhor teve misericórdia dela. E ela estava viva, então ela queria agradecer a Deus porque ela estava viva. Ela deveria ter sido ridicularizada na presença de todas as pessoas, porque era isso que eles queriam fazer com ela. Escândalo na frente de toda a sociedade. Mas o Senhor Jesus lhe acudiu, o Senhor Jesus lhe recebeu, o Senhor Jesus lhe abraçou, o Senhor Jesus perdoou os seus pecados. Então ela estava ali com aquela mulher que poderia ter sido ridicularizada, mas que o Senhor trouxe debaixo da sua graça. Aquela mulher poderia ter continuado, né, a ser
uma prostituta. Mas ela decidiu mudar de vida. Ela decidiu ser alguém diferente de tudo aquilo que ela já tinha vivido, porque ela descobriu que existia um caminho, que era o melhor caminho, que é o melhor caminho para todo ser humano sobre a face da terra. E é por isso que ela vem cheia de gratidão ao Senhor. E sabe que a gratidão no nosso coração gera serviço. A gratidão no nosso coração gera serviço, né? Observe o seguinte, né? Bertão fez alguma coisa por mim, né? Então, puxa vida, o Bertão se lembrou de mim. Eu preciso agradecer, eu preciso fazer alguma coisa a ele, porque ele se lembrou de mim, né? Agora você imagine aquela mulher tendo isso em relação a Deus. Deus fez muito por mim. Jesus fez muito por mim. Eu estava completamente perdida. Eu seria apedrejada. Eu não deveria estar aqui, mas Deus me deu vida. Então, a minha vida eu devo ao Senhor. Você deve sua vida ao Senhor? Amém? Que bom. Quando nós temos esse sentimento de gratidão a Deus, nós estamos vivos porque o Senhor cuidou de nós. Então nós somos necessitados dessa graça de Deus. Nós adentramos no culto para adorar ao Senhor. E adentramos daquela forma como o salmista nos fala lá no Salmo de número 100. Quem conhece o Salmo de número 100 para recitar os primeiros 4 versículos para mim aí? Alguém conhece o Salmo de número 100? Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo. E o quarto agora. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia, glórias a Deus. Foi assim que essa mulher entrou ali na presença de Cristo Jesus, mas porque o seu coração estava agradecido ao Senhor, porque ela sabia daquilo que Deus tinha feito por ela. Por isso que Jesus conta essa parábola a respeito dos devedores, porque ela reconhecia o que Jesus tinha feito por ela. Quando nós reconhecemos o que Jesus tem feito por nós, nós temos esse coração agradecidos e vamos para a presença do Senhor com um coração agradecido e dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá a oportunidade de servir, né? E nós servimos ao Senhor com alegria. Então, gratidão, em primeiro lugar, né? Nos leva a cultuar ao Senhor. A gratidão nos leva a adorar ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, aquela mulher reconhece ser pecadora e necessitada da graça de Cristo Jesus. Necessitada, agradecido, mas ao mesmo tempo também agora ela se sente também necessitada da graça de Deus. Ela precisa chegar-se até Cristo Jesus. O fariseu, o Simão, ele tinha casa, ele tinha tudo, então ele podia convidar Jesus para ir na sua casa, ele podia trazer Jesus para dentro da sua casa, mas aquela mulher ela não podia trazer Jesus porque não tinha casa, ela não tinha onde receber Jesus. Mas ela era necessitada da graça de Cristo e ela precisava chamar a atenção de Cristo Jesus para dizer: Senhor, o Senhor já me libertou, o Senhor já me deu vida, o Senhor já me trouxe aqui nesse mundo debaixo da sua graça, do seu amor. Eu já sou uma pessoa na sociedade porque o Senhor me tornou pessoa na sociedade, porque eu era nada nessa sociedade, mas hoje eu sou uma pessoa. Mas eu continuo precisando do Senhor, da sua graça. Eu continuo precisando do seu amor, e eu quero que o Senhor olhe para mim, e eu quero que o Senhor me veja, e eu quero que o Senhor me sinta, e eu quero estar perto do Senhor, e eu quero viver do lado do Senhor, mas eu quero viver debaixo dos teus olhos. Então o que ela faz? Ela vai até Jesus do jeito que ela pode ir. Ela vai até Jesus do jeito que ela pode, não como o Simão, mas ela vai até Jesus do jeito que ela pode ir. E a Bíblia diz que ela já chega, né,
como se ela chegasse correndo para que ninguém a visse chegar, porque senão alguém ia querer tirá-la de lá. Ela chega como se estivesse chegando bem sorrateiramente, e já chega e já se lança aos pés de Jesus, em humildade, sinal de humildade, sinal de referência, dizendo: eu cheguei, eu adentrei aqui, eu estou aos pés do meu Senhor. Enquanto Simão estava ali todo cheio por causa da presença de Jesus, ela estava ali embaixo, aos pés de Cristo Jesus, humilhada ali, debaixo dos pés de Cristo Jesus, dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, não se esqueça de mim, por favor, porque desde aquele dia que eu tive esse encontro com o Senhor, eu preciso que o Senhor continue lembrando de mim, e eu quero que o Senhor cuide de mim, da minha vida. E ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela se emociona, ela se emociona diante de Jesus. Ela se emociona diante de Jesus. Você se emociona diante de Jesus? Você fica emocionado quando você vai buscar a presença do Senhor, quando você vai orar, você sente a presença de Cristo, você se emociona que você está diante daquele que é o Criador, como nós cantamos, diante do Criador de todas as coisas. Gente, eu estou diante do Criador de todas as coisas, eu estou diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eu estou contemplando a glória daquele que veio trazer salvação e vida eterna para a minha vida. E então você se emociona porque você está na presença de Cristo Jesus. Fariseu, Simão não sentiu nada, mas aquela mulher se emocionou e ela chorou ali, e ela começa a chorar aos pés de Jesus, e não chora poucas lágrimas não, irmãos, porque Jesus fala com Simão e diz: você não trouxe algo para lavar os meus pés, e essa mulher está lavando os meus pés aqui o tempo todo. Não foi pouco que ela chorou, não foram poucas as suas lágrimas. Muitas vezes, quando nós estamos derramando as nossas lágrimas, nós achamos que não devemos derramar, né? Não, nós devemos sim derramar e regar realmente os pés de Cristo Jesus com as nossas lágrimas. E ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela se derramou na presença do Senhor, falou: Senhor, eu estou aqui curvada, os meus pés estão curvados, a minha fronte está aqui curvada, as minhas lágrimas estão sendo derramadas diante do Senhor, e o meu cabelo, a parte mais alta do meu corpo, também pertence ao Senhor e serve ao Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, está ao seu serviço. Mas como se isso não bastasse, ela entregar aquilo que ela estava realizando diante do Senhor, que pertence, que era da vida dela, né? O seu ser criado à imagem e semelhança do Senhor nosso Deus. Ela ainda tinha um vidrinho de alabastro que ela carregava pendurado no pescoço, que ela usava para se perfumar depois que, quando ela tinha aquela vida antiga que ela saía com os homens, precisava se livrar do cheiro, ela usava esse perfume. E agora ela pega esse perfume, e que era muito caro, e que servia a ela, agora não serve mais a ela. Não serve mais a ela, porque ela não precisa mais desse perfume para perfumar a sua vida depois de um relacionamento com uma outra pessoa, num caso de adultério, no caso de prostituição, porque agora ela não se prostitui mais, ela não precisa mais daquele perfume. Agora então ela usa esse perfume para ungir os pés de Jesus, porque agora ela tem o bom perfume de Cristo. Ela anda pelo bom perfume de Cristo, sem a contaminação de homens, e ela exala tão somente o bom perfume de Cristo Jesus. A graça de Deus, amados irmãos, é que nos leva a ser aceito por Ele. É a graça de Deus. Nada que nós fazemos vai fazer com que Deus nos ame mais, mas essa entrega move o coração de Deus. Essa nossa entrega move o coração de Deus ao nosso encontro pela sua maravilhosa graça. Efésios capítulo 2, verso 8, né? Ele nos diz que nada que nós fazemos vai demonstrar alguma coisa diante de Deus, né? Porque nós recebemos pela graça do Senhor, olha lá, Efésios 2, 8. Eu deixo com você esse versículo aqui também, né? Pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele e criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pela graça. E nós chegamos diante do Senhor, nosso Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que nós somos pecadores e somos alcançados pela sua maravilhosa graça. E por último, amados irmãos, né? Ela reconhece ser uma pecadora, né? E por isso ela recebe o perdão dos seus pecados. Tiago diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Na nossa liturgia, no nosso culto, todos os domingos. Alguém pode dizer, pastor, todo domingo confessando pecados? Sim, todos os domingos nós precisamos confessar os nossos pecados. Até que todos se encontrem como pecadores necessitados da graça de Deus. Até que todos nós atentemos esse templo aqui, reconhecendo que nós somos pecadores e que nós somos necessitados da graça do Senhor nosso Deus. Porque só recebe perdão para o seu pecado aquele que reconhece ser pecador. Não adianta nada você saber a respeito da palavra, se a palavra não causar algo na sua vida, de levar você a reconhecer e dizer assim: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu preciso, Senhor, do seu perdão. E foi isso que essa mulher fez. Os dois estavam ali na presença de Cristo Jesus, Simão, né, o escriba, e aquela mulher pecadora. Os dois estavam ali. Mas para quem é que Jesus diz: olha, perdoados estão os teus pecados? É para Simão? Ou será que Simão não tinha pecado? Ele era cheio de pecado. Mas o seu coração não era um coração de alguém que dizia: Senhor, miserável pecador que eu sou. Como eu sou um pecador miserável. Nós queremos reconhecer pecador de jeito nenhum. Não, eu sou o pastor Gilmar, né? Que pastor Gilmar aqui é o pastor, né? Ah, eu sou o fulano de tal, eu sou o fulano de tal, eu sou o fulano de tal. Eu, hein? Fazemos igual, né, ao fariseu, publicano, fariseu, né? Ô senhor, eu não sou igual a esse senhor, não. Eu não sou pecador, não. Nem preciso de, né? Esse povo fica aí chamando gente toda hora para confessar pecado, o quê? Não tem tanto pecado assim não, né? Nós precisamos, irmãos, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Você sair disso aqui, tendo ouvido isso aqui nesta noite, né, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo glorioso na sua vida. Precisamos entender que conhecimento sem arrependimento não gera vida cristã. Conhecimento sem arrependimento não gera vida cristã em ninguém. Você pode estudar a Bíblia, ler a Bíblia o quanto você quiser, mas se você não arrepender dos seus pecados, Jesus diz lá em Marcos 14, 1, 14 e 15, arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. Quando perguntaram para Pedro o que nós temos que fazer para herdar o reino dos céus, ele disse: arrependei-vos e crede. É o arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá vida cristã. Conhecimento, amados irmãos, sem arrependimento não provoca mudança de vida. Você pode conhecer toda a Bíblia, você conhecer a Bíblia quantas vezes você quiser, mas se você não se arrepender do seu pecado, você jamais vai ser transformado. Você pode ser pastor, ser presbítero, ser diácono, ser ministro de música, ser o que você quiser no reino de Deus, e aí fora também, ter o cargo que você quiser, que você tiver, mas se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai ver a sua vida ser transformada pelo Senhor, o nosso Deus. Esta mulher, ela teve a sua vida transformada, porque ela reconheceu que ela era uma pecadora. Conhecimento, amados irmãos, sem arrependimento, não traz paz com Deus. Imagine que Simão tinha tudo, mas ele não tinha paz com Deus. Podia até trazer Jesus para sua casa, podia até estar junto com Jesus, andar com Jesus, mas não podia ter Jesus no seu
coração, porque ele não tinha se arrependido dos seus pecados. Mas aquela mulher sim, ela tinha se arrependido dos seus pecados. Então agora ele está ali diante de Jesus, arrependida dos seus pecados. Então o que acontece com ela? Ela tem paz com Deus. Ela pode se chegar aos pés de Cristo Jesus. Ela pode ungir os pés de Cristo Jesus. Coisa que Simão não fez. E Jesus falou para ele: você não fez isso comigo. Você não ofereceu e nem mandou alguém lavar os meus pés. Você podia ter mandado seus servos lavar os meus pés. Porque você tinha água e tinha servo também em casa. Mas você não fez, Simão. Você podia ter usado a sua melhor toalha. Melhor toalha que você tem na sua casa, você poderia ter usado comigo para enxugar os meus pés. Mas você não foi buscar a sua melhor toalha. Você nem pensou em pegar essa toalha. Mas essa mulher não, essa mulher enxugou os meus pés com os seus cabelos. Simão tinha todo o conhecimento a respeito de Cristo Jesus. Mas faltava a ele reconhecer esse pecador e confessar o seu pecado diante do Senhor nosso Deus. E por último, preste atenção nisso aqui. Conhecimento sem arrependimento, a pessoa não é aceita diante de Deus. Você pode ter todo o conhecimento, mas você jamais será aceita diante de Deus. Aquela mulher foi aceita. Simão não foi aceito. Lá em Romanos capítulo 12, o verso 1, Paulo diz assim para nós: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço, pelas misericórdias de Deus eu peço, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Ponto. Este é o culto racional de vocês. Se não houver arrependimento, se não houver louvor, adoração, entrega, confissão, humildade diante do Senhor, amados irmãos, não teremos culto. Ofereçam sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Você não está aqui hoje cultuando ao Senhor nosso Deus. Você está aqui cultuando junto com os irmãos ao Senhor nosso Deus. Porque o culto não acontece só aqui. O culto acontece lá na nossa casa. O culto acontece no nosso dia a dia. O culto acontece no nosso trabalho. E culmina aqui, quando nós nos reunimos juntos para louvar ao Senhor, depois de termos tido uma semana de louvor, de adoração em casa, no trabalho, onde nós estivermos. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo. Este é o culto racional de vocês. Essa adoração plena ao Senhor. Efésios 5:18. Também Paulo, né? Nós já citamos aqui. E não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Aleluia. Deixem encher pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir aqui nessa noite, olhando para esse texto aqui, amados irmãos, e perguntando: como é que você serve ao Senhor? Você serve ao Senhor como mulher pecadora ou como Simão? Você adora como a mulher pecadora ou adora ao Senhor como Simão? Você convida Jesus para estar na sua casa como Simão ou você o recebe como a mulher pecadora?
Que você possa sentir alegria em servir ao Senhor. Que servir ao Senhor seja um prazer. Que você não veja a hora de chegar o momento do culto para você estar servindo ao Senhor. Você não veja a hora de você poder estar na sua casa ali, lendo a palavra do Senhor nosso Deus, orando ao Senhor nosso Deus, falando com o Senhor nosso Deus, sentindo prazer em estar na presença do Senhor o nosso Deus. Porque é isso que tem que acontecer na nossa vida. Nós temos hoje uma igreja que ela tem procurado a autossatisfação. A autossatisfação, mas veja, auto com U, não auto com L. Auto com L seria lá do alto. Auto com U, o eu. Né? E nós passamos de uma igreja que buscava, né? Que buscava prosperidade. Os irmãos se lembram muito bem da pregação da prosperidade. E era prosperidade, prosperidade, prosperidade. E todo cristão tem que ser próspero. Se você não for próspero, você vai para o inferno porque você não é do Senhor. E entenderam que essa pregação não é verdadeira, que essa pregação é antibíblica. E hoje nós vemos um outro tipo de igreja, da autossatisfação. Eu gostei do culto. Eu gosto daquele louvor. Eu gosto daquela igreja. Eu gosto disso. Eu gosto daquilo. Aí as pessoas vão. Aí a coisa começa a desmoronar lá. Aí a coisa começa a desmoronar. Confiaram em homens, foram por os homens, e a coisa começa a desmoronar. Eu falo assim, realmente, olha, não é de Deus mesmo, tudo isso aí, tá? Tem coisa do homem aí, porque se fosse de Deus, e se as pessoas estivessem realmente sérias, consagrando a vida ao Senhor, as coisas não caminhariam por esse lado. Isso decepciona, mas por quê? Estão em busca da autossatisfação. Do que eu gosto, tipo de culto que eu gosto. Quem disse que você tem que gostar de culto? Quem disse você que tem que gostar de culto? Quem tem que gostar do seu culto é Deus. Quem tem que gostar do culto é Deus. Deus que tem que se agradar do culto que você está prestando. E não você ir lá e dizer, hoje eu gostei do culto. Eu estou saindo feliz hoje, porque hoje eu gostei do culto. Tá bom, mas eu quero saber se Deus gostou do seu culto. Do culto do Simão, certamente ele reprovou. Mas o culto da mulher pecadora, ele disse, olha, Simão, eu amei o culto dessa mulher, a visita dessa mulher aqui na sua casa, Simão. Eu amei, Simão. Perdoados estão os teus pecados, mulher. Mas você, Simão, vai se converter primeiro. Vai se converter primeiro. Depois nós vamos conversar de novo e pode até ter uma visita na sua casa. Então, amados irmãos, muitos nesse tempo, nesses dias ainda vivem, né? E se comportam como o Simão, como o fariseu. Eles querem servir da sua maneira, do seu jeito. Mas eu sempre fiz assim, sempre foi assim, eu sempre vivi assim. Não. O profeta nos desafia: conhecei ao Senhor e continue conhecendo ao Senhor, o nosso Deus. A cada dia temos que conhecer mais e mais a Deus e temer mais e mais ao Senhor. Agora fica nessa onda na igreja aí, todo mundo tem que orar, todo ministério tem que orar, todos os irmãos da igreja tem que orar, tem que participar da torre. Eu nunca orei tanto desse jeito e sempre deu certo a minha vida, por que agora eu tenho que orar? Aí fica insistindo, tem que ler a Bíblia todo dia. Eu nunca li a Bíblia todo dia e a minha vida deu certo até agora, por que eu vou ter que ler a Bíblia agora? Eu nunca jejuei, estou vivo até hoje, estou bem, estou saudável, por que hoje eu tenho que jejuar? O que esse pastor pensa que ele é? Quem que essa igreja pensa que ele é para ficar colocando as pessoas para orar tanto, para jejuar tanto, né? Para ler, ficar insistindo em ler a Bíblia? Essa coisa então, agora está dando meditação, todo mundo tem que ler a Bíblia, tem que meditar. Eu li a Bíblia e já saía correndo. Tirava lá um versículo da caixinha de promessa lá e já entendia que aquilo era mensagem para o meu dia, estava muito bom. Sempre fiz assim, tirei sorte na Bíblia, abri a Bíblia assim, tirava ali assim, ó Deus, salva-me pelo teu nome, faz justiça pelo teu poder, amém, glória a Deus, aleluia, e vamos embora. Por que agora tem que meditar? Agora tem que entender, agora tem que saber o contexto, agora tem que ver o que a Bíblia está querendo falar comigo?
E a contemplação então, né? Contemplar Deus. Ah, não dá, eu não tenho tempo para isso não, gente. Não tenho tempo para isso não. Mas eu tenho tempo para orar, para ler a Bíblia. Agora tenho que ficar contemplando também, ficar olhando assim, e dizendo: ó Senhor, como o Senhor está presente na natureza. Ó Senhor, como o Senhor é belo e maravilhoso. Ó Senhor, com os meus olhos contemplo a sua criação. Ó Senhor, verdadeiramente o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Eu não tenho tempo para isso não. Tem muita coisa para pensar, tanta coisa para fazer. Não dá para ficar perdendo tempo com Deus não. Mas é que muitos ainda não querem servir como a mulher serviu. E querem continuar servindo como Simão, o fariseu, servia. Por quê? Ele já conhecia Deus. Eu já conheço Deus. Ah, o que você vai falar para mim sobre Deus? Você fala para mim sobre oração? Eu já oro. Né? Tem uns que falam para você ainda: a minha vida é uma vida de oração. Eu vivo o dia inteiro orando. Onde eu vou, estou orando. Ah, que bom. Não, está certo. Vive o tempo todo meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Não. Precisamos ter esse tempo. O desafio para nós, amados irmãos, né, é mudar de atitude. Nos olhar, nos vemos pecadores e nos arrependemos dos nossos pecados. E buscarmos a graça de Deus sobre nós. Não? Buscar o Senhor com humildade, reverência, né? Nos dobrarmos na presença do Senhor nosso Deus. Darmos o melhor de Deus. O melhor de nós para Deus. O que você tem de melhor? Dá o seu melhor para Deus. Aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Deu o melhor que ela tinha. Ela deu tudo para Deus. Dê o seu melhor também para Deus. Ouça do Senhor o que aquela mulher ouviu. Os teus pecados estão perdoados. Aleluia, glórias a Deus, Senhor. Não está escrito no livro da vida, aleluia, glórias ao Senhor por isso. O Senhor já perdoou os meus pecados. E ouça o que Jesus disse lá em Mateus 5:21. Servo bom e fiel, vem e entra para o gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Como é que você está servindo ao Senhor? Como Simão? Ou você está como aquela mulher? Tudo para Deus, o melhor para Deus. Porque é o que eu preciso, é tão somente Jesus. Uma vez eu não sei se a Sônia se lembra, né? E nós estávamos conversando sobre algum assunto, e ela falou assim: pastor, ainda bem que nós temos Jesus, né? Eu falei: se nós temos Jesus, precisamos de mais alguma coisa? Duda, precisa de mais alguma coisa? Não precisa, a gente tem Jesus. Fica tranquilo, né? Os discípulos, eles estavam assustados porque eles não reconheciam Jesus, né, como piloto do barco. Às vezes você está assustado porque você não tem olhado para Jesus dessa forma ainda. Comece a ver Jesus como Senhor. Comece a adorar Jesus como Senhor. Comece a regar os pés de Jesus. Comece a enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? Quebre lá o seu vidrinho de alabastro, sabe? Aquilo que tem impedido você de adorar ao Senhor, que leva você, remete você ao seu passado de pecado, de podridão. Quebra esse vidro de alabastro aos pés de Jesus e viva uma vida nova, onde o Senhor diz: olha, teus pecados estão perdoados. Vai, minha filha, teus pecados estão perdoados. É isso que Deus tem para você nessa noite. É isso que Deus quer para você nessa noite. Ele tem o melhor para você. Amém? Feche teus olhos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser
ser um vaso novo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir-te. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, meu Deus, ó Pai, estar na tua obra, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai amado, de um dia ter ouvido a sua voz, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, sabendo que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, Senhor, mas que o Senhor nos ama. E que o Senhor aceita o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor recolhe as nossas lágrimas. O Senhor aceita a nossa adoração, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Olha, Senhor, meu Deus, para os teus servos, teus filhos aqui nessa noite, como igreja tua, Senhor, como povo teu, Senhor. E que assim, ó Deus, sejamos, Pai amado, servos que servem, ó Deus, em espírito e em verdade, Senhor. Servos que se curvam em humilhação à tua presença. Servos que regam os teus pés com as nossas lágrimas, Pai. Servos, ó Deus, que enxugam os seus pés com os seus cabelos, Senhor. Servos, ó Deus, que quebram o vidro de alabastro e que unge os pés do Senhor com o melhor que nós temos da nossa vida, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Tudo queremos entregar ao Senhor, porque o Senhor nos deu tudo que o Senhor tinha para nós, o seu Filho amado e as moradas na eternidade. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, amém, amém.